Bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma leitura do nosso alimento diário. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. A nossa mensagem de hoje tem como tema: Cristo é o conector de tudo. Cristo é o conector de tudo. E essa mensagem está baseada na leitura bíblica de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Agora nós vamos ler o versículo bíblico de hoje, que está em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim: pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse versículo nos mostra que Cristo é o centro de tudo. Cristo é o conector de toda a obra de Deus. Cristo é o conector de toda a obra de Deus. Queridos irmãos, Paulo advertiu os colossenses sobre a prática de ascetismo, que é a prática de castigar o próprio corpo para se libertar de pecados e influências malignas. Isso tudo começou a entrar na igreja em Colossos. O capítulo 2, versículos de 16 a 23 de Colossenses, Paulo adverte sobre comida e bebida, o dia de festa, o lua nova, ou sábado, ou cerimônias do judaísmo. Eles não entendiam que tudo que Deus dera ao povo de Israel, todas as festas, comidas e cerimônias, era uma sombra das coisas que haviam de vir. Quando Cristo chegou, o que é real veio com ele. Cristo é a realidade de todas as coisas do Antigo Testamento. Cristo é a realidade de todas as coisas do Antigo Testamento. Os colossenses deixou-se levar por sombras e perdeu o desfrute do que é real. Paulo afirma categoricamente que todas essas coisas exteriores, como o ascetismo, não tem nenhum valor contra o pecado. Alguns pregam jejum, que é bíblico, como sendo uma privação do corpo para evitar o pecado. Mas isso não é correto. Ó Senhor Jesus, não é castigando o nosso corpo que vencemos o pecado. Não. Vencemos o pecado por meio de Cristo. Cristo já pagou tudo na cruz. Todas essas questões fornecem a Paulo a oportunidade de trazer à luz revelação cruciais a respeito da superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Nada a superaria Cristo. Nada que se compare a ele. Tudo que vemos, tudo que desfrutamos é Cristo e é por causa de Cristo. Cristo é o ponto de conexão entre Deus e as criaturas. Por ter sido criado de forma perfeita e por estar acima de todas as criaturas, Lúcifer queria ser esse ponto de conexão. Mas Cristo é o ponto de conexão, porque o plano de Deus era superior. Ele enviou seu próprio Filho para ser um homem. Como homem, Jesus se esvaziou, se humilhou, tornando a forma de um servo. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É o único que possui a humanidade e a deidade. Portanto, ele é o único que pode conectar o Criador com a criação. Por isso que Cristo é o conector. Jesus também é o único que pode manter toda a criação conectadas entre si. Por isso,
Ele é o centro da economia de Deus, o centro agregador que une e conecta toda a criação e mantém todas as coisas estáveis e operante para a execução da imutável vontade de Deus. Cristo não só une todas as coisas, mas também as mantém estáveis e produtivas. Queridos irmãos e queridos ouvintes que nos acompanham aqui no nosso canal, toda a criação, o universo todo se mantém estável por causa de Cristo. Se Deus remover Cristo, tudo se desestabiliza. Lemos nos versículos propostos para a oração que nós lemos antes da mensagem, que está em Colossenses 1, 16 e 17, o apóstolo nos mostra que o fato de Cristo ser antes de todas as coisas indica que ele é o ponto de partida para Deus criar todas as coisas. A melhor maneira de traçar uma circunferência é utilizando o compasso. Para traçar um círculo, você precisa saber onde está o centro. Ou seja, precisa de um ponto de partida. O centro é a referência. E o ponto de partida, ele é o ponto de partida. E sem ele é impossível traçar uma circunferência. Cristo é esse ponto de partida para toda a criação de Deus. Por isso, ele é antes de tudo, de todas as coisas. Antes de criar todas as coisas, Deus o estabeleceu como centro. A carta aos Colossenses mostra a centralidade e a universalidade de Cristo. Isso é grandioso, glorioso demais. Isso é maravilhoso. Cristo é o centro de toda a criação de Deus. Aleluia!